Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de estudos sobre mulheres que encontraram Jesus. Hoje vamos falar sobre Isabel. Então você vai encontrar a história de Isabel apenas no capítulo 1 do livro de Lucas, na Bíblia. E ali em alguns versículos você vai encontrar um pouco da história dela. A Bíblia não traz tantos detalhes sobre ela, mas o que traz nos ajuda a compreender muito sobre essa mulher. Bom, no capítulo 1 de Lucas, eu vou ler apenas o versículo 41 para a nossa meditação de hoje. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Esse texto fala quando Maria, que já estava gerando Jesus em seu ventre, foi visitar Isabel. E ao ouvir a voz de Maria, o bebê ali dentro da barriga de Isabel se agitou, se estremeceu, aquele bebê João Batista. E ali naquele movimento no seu ventre, Isabel percebeu que era algo especial que estava acontecendo naquele momento. Era a chegada do Messias, ali no ventre de Maria. Então, Isabel ela é uma mulher que também nasceu no período do silêncio do Senhor, no período onde Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Mas mesmo sem poder ouvir a voz de Deus por meio de profetas ou por alguma outra manifestação ali sobrenatural, Isabel, ela sabia que Deus estava presente na vida dela. Nós percebemos isso lendo os poucos versículos que a Bíblia traz falando sobre Isabel. Era uma mulher que tinha fé e confiança em Deus. Nós sabemos de todo o seu sofrimento, do sofrimento que as mulheres passavam naquela época por não ter tanta utilidade, por não ter o seu valor reconhecido. E Isabel era essa mulher que não tinha utilidade nenhuma, entre aspas, podemos dizer assim, porque ela era estéril. Então uma mulher, ela era valorizada à medida em que ela pudesse gerar filhos, muitos filhos. E a mulher estéril, ela não era bem vista na sociedade. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada, como uma pecadora. Então Isabel com certeza passou por muita humilhação por conta da sua situação, ouviu coisas que ela não precisava dizer, acusações que ela não merecia receber, de ser uma mulher pecadora, de ser uma mulher que não tinha a justiça e a graça de Deus. Então palavras duras que ela deve ter escutado durante toda a sua vida. E enquanto ela teve a esperança de gerar um filho, ou de repente por algum tempo ela perdeu essa esperança por conta da sua idade também avançada, mas ali a gente sabe que Deus ele não permitiu que ela fosse estéril assim por um mero acontecimento do acaso. Não, Deus tinha um plano para que Isabel gerasse o seu filho no momento certo. Se ela talvez fosse mãe no período mesmo normal em que as mulheres se casavam e logo engravidavam, ela não estaria fazendo parte dessa história da vida de Jesus. Então Deus preparou Isabel para viver um momento diferente, um momento especial. Ela fez parte, por gerar João Batista, que foi aquele que antecedeu Jesus, ela fez parte do plano também de salvação. Então, nesse momento agora, primeiramente o anjo apareceu para Zacarias, falando que Isabel estaria grávida, ela ia engravidar, ia gerar um filho, seria uma promessa do Senhor, seria um homem grande diante do Senhor. E agora Isabel ela está vivendo esse milagre. E ainda em segredo, desde que ela engravidou, ela ficou quietinha na sua casa, não saiu para visitar ninguém, não ficou espalhando a notícia aos quatro cantos, ela ficou ali na sua intimidade com o Senhor, se alegrando e desfrutando daquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela. Então, nós precisamos aprender isso também, a compreender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, e desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, e dependendo de cada momento e cada situação. Tem situações em que a gente precisa sair contando para todo mundo, mas tem coisas que o Senhor nos dá e a gente precisa preservar aquilo em silêncio. Para quê? Para que chegue o momento certo de revelar a vitória e de declarar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, Isabel estava ali ainda em silêncio, desfrutando daquela bênção, daquela alegria, porque ela sabia que Deus estava fazendo algo muito especial, muito maravilhoso em sua vida. Havia chegado o tempo de Isabel ser honrada e ser agraciada pelo Senhor. E é interessante que naquele momento ali,
Eu imagino que Isabel tinha o seu coração grato a Deus, mas ela viveu muito tempo da sua vida sofrendo as acusações, né, sofrendo as palavras que eram lançadas sobre ela. E eu entendo que quando a gente passa por uma adversidade, quando a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, aquilo tem uma função, né? Nada que acontece com a gente é por acaso, tem uma função. Aquilo pode te aproximar ainda mais de Deus ou pode te afastar de Deus, porque uma coisa que eu costumo dizer é que a adversidade, ela vai nos fazer caminhar mais rápido para a direção em que nós já estamos indo. Ou seja, se você está caminhando lentamente para Deus, a adversidade vai te levar mais rápido para Deus. Agora, se você está caminhando lentamente para longe de Deus, a adversidade vai te levar mais rápido ainda para longe de Deus. Então, nós precisamos estar sempre muito atentos para qual lado nós estamos caminhando, quais escolhas nós estamos fazendo e para onde isso está nos levando. Qual é a direção da nossa vida hoje, nesse momento? Talvez o Senhor esteja fazendo você passar por uma luta, permitindo que você passe por uma luta, por uma adversidade, por um problema. E o que isso tem gerado dentro de você? Tem te colocado ainda mais na direção do Senhor? Tem feito você ficar mais sensível à voz do Senhor? Ou essa adversidade tem feito você olhar cada vez menos para o Senhor e ver o Senhor cada vez mais distante? Então nós precisamos pensar muito sobre isso também. O que o sofrimento, onde o sofrimento nos leva? O que o sofrimento gera em nós? Porque o Senhor, Ele sempre tem um plano de nos levar para perto dEle. O plano do Senhor é ter as nossas vidas sempre no coração dEle, sempre nas mãos dEle, mas nós temos a possibilidade de escolher. Então você escolhe caminhar para Deus e correr para Deus, ou você escolhe caminhar para longe dEle e correr para longe dEle. E são as lutas, as adversidades, os problemas, os sofrimentos que vão dar a velocidade da direção onde estamos caminhando. Isabel, ela viveu muita adversidade, sofreu muito por ser estéril, mas aquilo não a distanciou de Deus. Ela poderia se revoltar contra Deus, mas ela se aproximou ainda mais do Senhor até poder gerar um milagre que era João Batista e ver o plano de Deus se cumprindo na vida dela. Um plano muito maior do que simplesmente ser mãe, como muitas mulheres sonhavam em ser mães naquela época. Era uma necessidade da mulher. A mulher precisava ser mãe para ser valorizada. Então, Deus fez na vida dela muito mais do que realizar um sonho de todas as mulheres naquela época. Deus deu a ela a possibilidade de fazer parte do plano da salvação, de trazer Jesus ao mundo e, através do ventre de Isabel, trazer aquele que seria o precursor de Jesus, do ministério de Jesus. Então, o que nós aprendemos com ela é isso, é deixar que as adversidades nos levem para mais perto do Senhor a cada dia e permitir que as nossas experiências, boas e ruins, nos façam ver o Senhor com mais clareza. Naquele período de 400 anos em que Deus não falava, Isabel era alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que conhecia o seu Deus, mesmo não ouvindo a voz de Deus, mesmo não vendo nenhum profeta profetizar e falar a respeito do Senhor e falar em nome do Senhor, mas ela sabia quem era o Deus que ela servia. Mesmo Ele não permitindo que ela gerasse um filho no período normal, onde as mulheres geravam na sua juventude, mas ela sabia quem era o seu Deus e a sua adversidade não a fez se afastar dele. Não a fez se rebelar contra ele, muito pelo contrário, era uma mulher que estava com a sua vida firmada no Senhor. E agora a gente vê nessa passagem justamente o quê? Que Isabel, ela, por sua sensibilidade, sua intimidade com Deus, ela percebeu que quando Maria chega ali o seu Salvador. Foi essa palavra que ela direcionou para Jesus e para Maria, que chegava ali a mãe do seu Salvador. Então, isso revela o tamanho da intimidade que ela tinha com Deus e a sensibilidade de perceber que Jesus estava a caminho. Esse foi o encontro dela com Jesus, o primeiro encontro dela com Jesus. E isso não vem assim de uma hora para outra. Isso é algo que a gente constrói, a intimidade com Deus, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus
e sentir o Espírito Santo e saber que Ele está ali é algo que vem com o tempo. A gente precisa plantar isso no nosso relacionamento com Deus, precisa cuidar disso e precisa gerar isso à medida que a gente vai caminhando com o Senhor. E não é num mar de rosas e de felicidade que a nossa vida com Deus ela é firmada. Muitas vezes a gente precisa passar realmente por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos problemas, para que a nossa fé crie raízes, para que a nossa vida com Deus seja firmada, seja fortificada e que a gente realmente experimente algo novo e algo diferente da parte do Senhor e veja a nossa vida com Deus criando raízes. Eu penso, né, que foi assim com Isabel. Né? Todo o período de sofrimento, ela fincou ali as suas raízes, ela viu crescer a sua vida espiritual com Deus e ela pôde experimentar algo que muitas mulheres não experimentaram, né? Que foi gerar fora do tempo previsto, do tempo natural das mulheres gerarem filhos, mas foi experimentar fazer parte do plano da salvação. E é o que eu quero deixar para você, né, através desse estudo, e para todos nós, né, que nós possamos aprender isso, a reconhecer onde Jesus está, a ver Jesus onde Ele estiver, né, seja nos pequenos sinais que o Senhor nos dá todos os dias, que nós possamos ter essa atenção, desenvolver todos os dias essa sensibilidade espiritual, desenvolver a nossa vida, nosso relacionamento com Deus para perceber onde Jesus estiver. Nós não sabemos se Isabel viu Jesus, né, crescendo, viu o ministério de Jesus, não temos esse relato, mas quando ela recebeu Maria e sabia que ali tinha um embrião, né, bem pequenininho sendo gerado no ventre de Maria, ela já sabia que era o Salvador. Não era mais um bebezinho sendo gerado no ventre de alguma mulher. Ela sabia que era o Salvador. Então que possamos ter essa sensibilidade com Deus também, essa intimidade com Deus de perceber onde Ele está e reconhecer o Salvador onde Ele estiver. E o ensinamento mais importante da vida dela é sobre as nossas adversidades, que o seu problema te leve correndo para perto de Deus, que a luta que você estiver passando te leve correndo para perto de Deus e que você possa desenvolver a sua vida com Deus e firmar as suas raízes com Deus. Não permita que nada te afaste da presença do Senhor. Não permita que nada faça com que você perca a sua sensibilidade ou perca a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o nosso estudo desse dia e que Deus continue falando ao seu coração.